Fala pessoal, eu sou Marcelo Araújo, psicanalista, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a importância do jejum intermitente. Então, o jejum, pessoal, ele faz muito bem para o cérebro, para o corpo, tá? Então, quando os animais eles estão doentes ou feridos, a primeira coisa que normalmente os animais fazem é ficar em jejum. Então, quem tem um animal em casa, enfim, um cachorro, um gato, alguma coisa, percebe que quando eles estão doentes, eles recusam comida e água. Então esse é um mecanismo muito inteligente da natureza, tá? Que quando a gente está doente, o corpo não quer gastar energia com alimentação. Então o jejum acaba fazendo com que todas as energias do corpo sejam mobilizadas para a cura. Então o jejum ele é curativo natural e cura assim, e acaba ajustando, fazendo com que o corpo entre em homeostase, ajustando todas as taxas. E aí a gente tem o chamado jejum intermitente. Consiste em você passar algumas horas do dia em jejum, só tomando água, né? Líquidos, determinados líquidos, e uma outra parte você se alimenta dentro de um número de horas ali, dentro de um determinado período de tempo. Tá? Então, o ideal é você começar, você fazer uma análise de como você está comendo hoje, tá? E depois você vai fazendo isso aos poucos, 1 hora por semana. Vou exemplificar, tá? O ideal é que você chegue a ter mais ou menos o seguinte período. Você come dentro de um período de 8 horas e passa 16 horas em jejum, tá? Se você quiser equilibrar mesmo todas as suas taxas, ou realmente você está doente, ou você está realmente, por exemplo, acima do peso, você precisa fazer alguma mudança radical no teu corpo, ou mesmo no teu cérebro, ou mesmo com relação a alguma doença, aí você pode chegar a comer dentro de um período de 6 horas, fazendo 18 horas de jejum. Como é que faz essa transição? Então, você tem que pegar o seguinte: o horário da primeira refeição e o horário da última. O que é que seria comer em 8 horas e fazer 16 horas em jejum? Seria, por exemplo, você faz a primeira refeição às 10 horas da manhã e a última refeição às 18 horas, né? Então, à noite só às 18 horas. Aí, dentro desse período, você pode comer à vontade. Antes das 10 horas e depois das 6, você fica basicamente água, chá, água de coco, café, né, sem açúcar, enfim, água com limão pode entrar aí também. Então, basicamente, você fica em líquidos e, essencialmente, além de água, líquidos que sejam antioxidantes naturais e que contribuam aí para a limpeza do teu corpo, certo? Então, você fazer um jejum comendo dentro de 8 horas, fazendo jejum 16. Seria, por exemplo, de 10 às 6. Ou pode ser, eu almoço meio-dia, faço a minha última refeição 8 horas da noite. Ou eu almoço, a minha primeira refeição é almoço 1 hora da tarde, faço a última refeição 9 horas da noite. Enfim, aí você vai ajustar conforme o seu tempo, tá? Aí o que é que você faz? Você pega hoje, imagina que hoje você toma café da manhã às 7 horas e janta às 7 horas da noite. Então o que é que significa? Você está comendo dentro de um período de 12 horas e está fazendo 12 horas de jejum, tá? Aí o que é que você faz? A cada semana você vai aproximando isso 1 hora. Então, por exemplo, aí você tem que fazer primeiro uma escolha. Eu prefiro tomar café da manhã ou jantar. Normalmente, você vai ter que abrir mão de uma das refeições. Normalmente é assim, de acordo com o tempo de cada um. Então, vamos imaginar que você prefira jantar. Tá, então você vai, aos poucos, fazer isso com o café da manhã. Então, se você toma café da manhã às 7 horas, na primeira semana, você vai passar a tomar café da manhã às 8, tá? Passa uma semana assim. Quando der a segunda semana, você passa a tomar café da manhã às 9, tá? Depois, terceira semana, às 10. Aí na outra semana, às 11 horas. Até que você chegue, por exemplo, no horário que você definiu para ficar dentro das 8 horas. Então, por exemplo, se você almoça meio-dia, e janta às 8, estaria tudo bem, estaria dentro disso, tá? Mas, ou seja, quanto mais você conseguir encurtar o período que você come, melhor, tá? Se você chega em 6 horas, mas essa adaptação
tem que ser feita lentamente. Se você fizer essa adaptação lentamente, fazendo 1 hora por semana até você se aproximar da meta, você vai ver que você vai sentir muito pouco. O que acontece é que o jejum, ele corta a fome. Então, ao longo do tempo, a tendência é que você sinta menos fome, tá? Então, o jejum intermitente, ele tem benefícios fantásticos para o cérebro, ele desintoxica, como eu falei, equilibra todas as taxas. Então, o jejum está lá, está na Bíblia e tudo, enfim. E hoje é muito falado disso. Inclusive, você consegue curar naturalmente muitas doenças, né? Com o jejum intermitente, ou mesmo fazendo alguns jejuns mais prolongados. Mas isso tem que sempre ser acompanhado por alguém que tenha experiência nisso, né? Um profissional de saúde, que possa orientar direito esse jejum, para que você possa não passar mal e fazer isso aos poucos, né? E adaptando o teu corpo a isso. Mas quem faz jejum percebe que o cérebro funciona melhor, o corpo se sente mais exposto, perde a fome, perde aquela necessidade de estar com fome o tempo todo, ter que comer, né? Então, equilibra também a parte emocional, e além disso, naturalmente, o jejum faz com que você vá ao longo do tempo perdendo peso de uma forma saudável e equilibrada, tá? Então, normalmente, quando se faz jejum, você percebe, pela minha experiência, acompanhando várias pessoas que fazem jejum sob a minha orientação, você percebe que perde ali algo em torno de 1 quilo por semana, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, você vê que ao longo do tempo é realmente o mais indicado para você perder peso com saúde, né? Mas volto a dizer, tendo uma alimentação regrada, equilibrada. Então a qualidade da tua alimentação passa a ser fundamental, como em qualquer dieta, né? Vai preconizar justamente a qualidade do alimento que você come. Então é isso, pessoal, começa a praticar o jejum intermitente aos poucos. Hoje eu fico por aqui, desejo muita paz, muita luz a todos e até o próximo vídeo.